Vamos lá então, em mais uma aula, e como bem disse na última aula, nós demos uma pequena pausa no contexto evangélico de São Lucas 2, 1 ao versículo 20, né? Estamos ali passo a passo, palavra por palavra, praticamente, né? Versículo por versículo, mas demos uma pequena paradinha para também nos aproximarmos daquilo que esse cenário bíblico já nos oferece como uma espécie de aproximação a respeito da piedade mariana, das devoções marianas, né? E eu falava e acentuava na última aula, apontando, né, sempre minhas bases de reflexões, tem algum escritor, algum teólogo, né? Então, apontava o livro do padre Reginaldo Garrigou Lagrange, né? E estávamos falando ali a respeito daquela atitude de sacrifício de Nossa Senhora, né? Que ao oferecer a sua criança, seu recém-nascido, como sacrifício, colocando na manjedoura, ela também está unida àquele sacrifício de modo singular. E além de estar unida àquele sacrifício, ela também na gestualidade, ela sacrifica-se a ela mesma, ela sacrifica algo da vida dela. E aí é neste interim que nós estamos aqui pensando um pouco sobre um aprendizado da verdadeira devoção que devemos oferecer a Nossa Senhora. Ou seja, temos que aprender a observar os detalhes mais possíveis que pudermos para que de fato sejamos verdadeiros, autênticos filhos de Nossa Senhora, né? Não como uma falsa devoção, como eu bem, né, citei aqui Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que ele cita por sua vez o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Ele diz que deve haver uma clara distinção sobre falsas devoções a Nossa Senhora daquilo do que deve ser verdadeiro, né? E agora, utilizando o mesmo livro, tá? A Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior, nós vamos então falar mais uma aula a respeito de algo que seja importante para a nossa devoção mariana, tá? E o padre Reginaldo Garrigou Lagrange, quando ele escreve sobre a consagração a Maria, então ele diz que existem graus de verdadeira devoção à Virgem Santíssima, né? E eu confesso a você também que está ouvindo, aprendendo com essa aula, que eu também não pensava desta maneira. Eu pensava diferente, eu pensava que simplesmente somente fazer uma oração à Virgem Santíssima, pronto, né? Quantas vezes lá nos tempos passados, lá atrás, quantas vezes eu não pensava que a devoção à Virgem Maria era isso? Eu pensava, tá bom, já fiz uma oração, né? Clamei ela, falei que amo Nossa Senhora, né? E na minha cabeça, né, para mim era aquilo. Por quê? Porque também nunca ninguém tinha me ensinado, alertado, aberto a minha mente, né? É quando a gente começa a fazer pesquisa, fazer tipos de leitura, é que nós realmente nos deparamos com bens preciosíssimos que sempre estiveram ao nosso lado.
como, por exemplo, aprender de fato, né, se aproximar da Virgem Maria, né, e por vezes, se assim Deus o permitir, até mesmo sentir algo semelhante que ela sentiu, né, porque o sacrifício, a dor de uma mãe, né, eu citei este pequeno exemplinho, né, caiu aqui meu marca-página, né? Eu citei esse pequeno exemplo quando uma mãe vai dar à luz, né? Mas não vou voltar nesse exemplo, né? Já dei ele em outra aula. Mas além disso, aquele momento doloroso que ela já sabe que ela é mãe do Salvador e que quando ele nascer ela tem que entregar o Salvador para, em primeiro lugar, para o próprio Deus, e depois oferecer ele em sacrifício para a humanidade. E isso tudo aqui, por vezes, nos escapa como ensinamento. Porque se de fato somos realmente marianos, se somos filhos de Maria, se queremos ser aquele filho, né, como São João, ao pé da cruz, que pega Nossa Senhora, quando Jesus diz, aí está sua mãe, né? São João capítulo 19, ele pega a sua mãe e diz, ele levou para casa. Este levou para casa nos ensina algo muito profundo. É São João ali querendo de fato ter algo muito próximo com Nossa Senhora. Não interprete mal a palavra, né? É como se São João quisesse ter uma intimidade muito profunda com Nossa Senhora. Insisto, não interprete mal essa visão, mas intimidade no sentido assim de conhecimento, de aprender com ela também, de sentir, né, com ela o que ela sentiu a respeito do sacrifício do seu filho unigênito. Então, por vezes, nos falta ensinamentos, conhecimentos como este. Então, Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ele fala sobre 3 graus na aproximação e no conhecimento da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Primeiro grau, ele diz assim, o primeiro grau da verdadeira devoção a Maria consiste em rezar de tempos em tempos com recolhimento. Por exemplo, rezando bem o Ângelus quando soa a hora. Então, né, Padre, isso daí nós já fazemos, rezamos a Nossa Senhora, né? Alguns podem dizer, eu já rezo o ofício a Nossa Senhora, eu já rezo o terço, eu já rezo o rosário, eu já rezo algumas jaculatórias, algumas orações piedosas a Nossa Senhora, né? Eu rezo as dores de Maria, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora das Dores. Alguém poderia dizer muitas coisas, mas não devemos deixar passar desapercebido as informações de grandes teólogos, como este, por exemplo, Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, né? Devemos rezar de tempos em tempos. Tempos em tempos não significa rezar hoje a Nossa Senhora e de repente rezar só semana que vem. Ou de repente, tempos em tempos, uma devoção mariana. Vamos falar aqui nesse contexto nacional do Brasil, né? Vamos falar aqui, então, de tempos em tempos não significa também ir uma vez por ano no santuário da Basílica de Aparecida do Norte e de repente o fiel, ou esta ou aquela pessoa pensar, pronto, já cumpri a minha obrigação com a Mãe de Deus este ano. Às vezes pode ser que isso acontece na cabeça deste ou daquele fiel, sem ter um verdadeiro conhecimento da Virgem Maria. Pode ser que o fiel pense, não, já fiz, já cumpri minha obrigação, né? Já rezei um terço esta semana,
né? Então, mês que vem eu rezo o outro terço. Pode ser que o fiel pense isso, né? Errado, pode ser que não esteja totalmente. Mas quando o fiel quer se sentir filho ou filha de Nossa Senhora, quando o fiel quer dizer de boca cheia, né? Sou devoto a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, eu me consagrei a ela, né? Então é necessário essas pequenas observações. Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ele está dizendo, rezar de tempos em tempos. Então quando ele cita o Ângelus, significa, por exemplo, que o Ângelus nós rezamos ao menos 3 vezes ao dia. Aí já começa a pegar, né? Talvez a pessoa fale, já não pensava nisso, né? Rezei de manhã a Nossa Senhora e aí já deixei para lá. Mas quando ele fala, ele cita o Ângelus, significa de manhã, no meio do dia e à tarde. Ou seja, temos que ter pouco intervalo para rezar a Mãe de Deus. Não é só de semana em semana, de ano em ano, de mês em mês, como eu estou dando esses pequenos exemplos aqui. Mas quando ele fala tempos em tempos, é durante, melhor dizendo, é no decorrer do dia. E além de tudo isso, né, além dessa informação, ele nos chama a atenção a respeito de como tem que ser esta oração. Não tem que ser de qualquer forma. Não tem que ser do tipo assim, Mãe de Deus, me ajuda aí. Né? De repente a pessoa desesperada, né? Porque isso acontece muito na vida de uma ou de outra pessoa. No momento do desespero, corre, abraça a imagem de Nossa Senhora e naquela hora, Ave Maria e Mãe de Deus, me ajuda. Se fizer assim, a Mãe de Deus acolhe, Padre. Eu acredito, por ela ser Mãe de Deus, ela nunca vai negar a oração de um filho, uma filha, mesmo que seja no desespero. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem a verdadeira devoção à Virgem Maria, então tem que ter também, na visão de Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, recolhimento. Você tem que ter um recolhimento interior, para que de fato você medite sobre quem é a Virgem Maria, o que ela fez, nessa visão agora que estamos aprendendo, a atitude sacrificial da vida dela. O recolhimento, quando nós oferecemos uma oração à Virgem Maria, ele nos permite contemplar este ou aquele aspecto da Virgem Maria que talvez por vezes, quando nós fazemos na correria ou no desespero, nós não nos atentamos. Rezar constantemente e no recolhimento. Ele diz que existe um segundo grau para a verdadeira devoção. No segundo grau, torna-se princípio de sentimentos mais perfeitos de estima, veneração, confiança e amor, que levam, por exemplo, a bem rezar o terço ou mesmo o rosário todos os dias. Este sentimento de filiação mariana, ele diz que deve passar por esse crivo. Eu tenho que cada vez mais me afeiçoar a essas orações com recolhimento, mas também em uma constância. Ser uma pessoa constante, não somente quando tiver tempo, não somente quando dar, não somente quando me sobrar tempo, aí eu lembro da Virgem Maria, vou lá e rezo. Insisto, mas se for assim, a Mãe de Deus não aceita a oração, Padre? Aceita sim, mas não é isso que eu estou querendo ensinar agora. O que eu estou querendo ensinar é que de fato, quando nós queremos nos aproximar e nos tornarmos verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria, nós temos que dar passos
mais largos, mais profundos, mais constante, né? E ali deve ter então uma devoção constante, né? Aquela oração que ele cita, por exemplo, né? Tipos de oração, mas ele diz o terço ou mesmo o rosário constantemente, todos os dias, né? E quando se faz esta ou aquela oração, não pode se esquecer de ter plena confiança, ele cita, plena veneração, venerar a Santíssima Mãe de Deus, ali no lugarzinho dela, abaixo da Santíssima Trindade. Ver ela ali como Rainha do céu e Rainha da terra, verdadeira veneração. Além disso, confiar que se aproximando dela, ela vai te ouvir, né? E ter sentimentos de grande estima à Virgem Santíssima. E depois um terceiro grau. Terceiro grau, Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ele diz: no terceiro grau leva a doar-se todo inteiro à Santíssima Virgem. Esse dá uma pegada, né? Terceiro grau, doar-se todo inteiro à Santíssima Virgem, consagrando-se a ela para ser todo inteiro por ela, ser todo inteiro por ela de nosso Senhor. Ou seja, ele está dizendo, né? Devemos ser de Jesus por meio das mãos de Maria. Ou alguém pode dizer, devemos ser de Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Não importa, pelas mãos ou pelo Imaculado, o caminho praticamente é o mesmo. Mas o que ele diz no terceiro grau é que deve ter uma verdadeira consagração a Nossa Senhora, né? E esta verdadeira consagração a Nossa Senhora, né? Nós também poderíamos até de novo recorrer a esse pequenino, né? Pequeno aqui, porque ele tem modelo maior, mas o meu preciso criar vergonha na cara e comprar um maior, né? É que eu fiquei com esse e acostumei, né? Mas aqui está um itinerário do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria de Guilherme de Montfort, ele ensina como devemos ser verdadeiros devotos, verdadeiros filhos e filhas de Nossa Senhora. Aqui está um itinerário muito bacana, muito interessante, porque vem com instruções marianas, instruções do próprio Evangelho, vem aqui regado com muitas orações marianas e como que nós devemos nos consagrar, né? E é bacana de saber disso, né? Porque por vezes pode ser que esteja aí nas prateleiras das livrarias por aí afora e às vezes nos faltou esta ou aquela atenção, tá? Então aqui fica este pequeno adendo nesta aula, né? Daria para falar mais alguma coisa, viu? Porque, né, eu ainda não encerrei, né? Teria mais aqui algumas páginas, mas talvez eu volto mais adiante, né, do que a gente pode falar a respeito disso, tá? Mas aqui em primeiro lugar, esses 3 primeiros graus, para você compreender melhor ainda como se tornar um filho e uma filha verdadeiramente dizendo da Mãe de Deus, né? E observar todos esses detalhes em sua santíssima vida, né? Estamos aqui lançando esse ensinamento com aquele pano de fundo onde Nossa Senhora faz esse gesto sacrificial de colocar o menino Jesus na manjedoura, o sacrifício de Nossa Senhora, se aproximar também desses momentos da vida dela. Muito bem, encerramos aqui mais uma aula e vamos continuar os nossos próximos passos nas próximas aulas, tá bom? Continue a divulgar este curso se está fazendo bem para você e te espero agora na próxima aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.